Na aula de hoje continuaremos aí acerca da independência dos Estados Unidos, a formação dos Estados Unidos. Falamos na videoaula anterior das leis que vão ajudar a desencadear o processo de independência, a formação aí do Congresso que elaborou uma Constituição, uma declaração de independência em 4 de junho, e nessa videoaula falaremos aí da Guerra pela Independência. Sobre a Guerra pela Independência, podemos dizer que legalmente a independência estava proclamada, porém, para conquistar os patriotas tiveram que travar uma guerra difícil de 1775. Note que a declaração foi feita em 4 de julho de 1774 e em 75 eles empreendem aí uma luta, uma guerra contra a Inglaterra. Em 1783, pelo Tratado de Paris ou de Versalhes, a Inglaterra recorreu à independência das 13 colônias, a primeira ocorrida no continente americano, e nascia assim um novo país, os Estados Unidos da América, após ser reconhecido a independência aí pela Inglaterra em 1783. Então, percebemos que os patriotas eles lutaram para poder efetivar a proclamação de independência, que já estava elaborado, já estava teorizado, agora precisava ser colocado em prática, com o Tratado de Paris, ao reconhecimento das 13 colônias como os Estados Unidos da América. Os primeiros tempos dos Estados Unidos foram difíceis, os constituintes encontravam-se divididos, alguns, como Thomas Jefferson, defendiam maior autonomia para os estados, outros, como George Washington, eram favoráveis a um governo central forte, e a Constituição em vigor até hoje foi concluída em 1787 e declarou o país uma república presidencialista e federalista. O federalismo é um conceito-chave dessa Constituição, que diz respeito que cada estado ali dos Estados Unidos passou a ter autonomia para criar suas leis próprias, organizar suas forças militares e até mesmo pedir empréstimos no exterior. O Brasil, quando se tornou independente, aliás, na proclamação da República, também adotou o federalismo. Hoje nós temos o federalismo atuante no Brasil. Cada estado aqui brasileiro também tem aí essa autonomia, criam as suas leis, organizam as suas forças militares, pode pedir empréstimo, elege os seus governantes, e aí não foi mais possível permanecer sob o regime das províncias aqui no Brasil, quando era na época da monarquia. Então foi reestruturada essa nova configuração. Voltando aqui aos Estados Unidos, foi apenas pegando o gancho para explicar a correlação aqui do Brasil com os Estados Unidos. Voltando aos Estados Unidos, o governo federal cabia a responsabilidade pela política externa, pela defesa e pelo mercado exterior. Então, esta eram as funções aí, a competência do governo federal nos Estados Unidos. Seguindo o modelo proposto por Alexander Hamilton James Madison, os Estados Unidos também adotaram a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Lembrem vocês lá do iluminismo que falamos aí sobre Montesquieu, já a ideia da tripartição, divisão dos 3 poderes. Então, assim, deveriam ser autônomos e harmônicos. O poder executivo tem autonomia, o legislativo também tem autonomia, o judiciário tem autonomia, mas nenhum deles pode inferir a autonomia do outro, precisam trabalhar harmonicamente. E essa harmonia precisa ser cultivada. É o que nós hoje estamos precisando no Brasil, uma harmonia entre os 3 poderes. Ainda podemos perceber que o poder executivo, exercido pelo presidente da República, eleito indiretamente, os eleitores de cada estado escolhem seus delegados, que por sua vez elegem o presidente da República. Aqui há uma diferença do Brasil. No Brasil, nós, cidadãos, é que escolhemos o nosso presidente, votamos diretamente nele. Nos Estados Unidos, não. Os cidadãos votam, elegem os seus delegados, e esses delegados é que vão eleger o presidente. Por isso que é chamada aí de uma eleição indireta nos Estados Unidos. Mas há muita semelhança entre esse poder nos Estados Unidos e nós aqui no Brasil. O poder legislativo, por exemplo, ele é exercido pelo Congresso,
composto aí da Câmara dos Representantes e do Senado, no caso do Brasil, os deputados e os senadores, e lá os representantes. Então, para que os atos do Legislativo se transformem em lei, é necessária a assinatura do presidente, que possui poder de veto. Esse, por sua vez, precisa da aprovação do Congresso para o direcionamento da verba federal e também para a nomeação de altos funcionários, como os secretários de Estado e embaixadores. Já o Poder Judiciário, no âmbito federal, é exercido pela Suprema Corte, encarregada de garantir e cumprir as leis, é a guardiã das leis. Então, com o apoio da maioria dos estados, George Washington foi eleito presidente, o primeiro dos Estados Unidos da América, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Então, quais foram as repercussões dessa independência? Essa independência dos Estados Unidos, ou a independência estadunidense, vai abalar o prestígio do rei da Inglaterra e provou ser possível fazer valer a soberania popular. Provou também ser possível romper o elo entre governantes e governados, quando os primeiros não garantissem aí aos segundos seus direitos fundamentais. Então, para as colônias da América espanhola e portuguesa, os Estados Unidos serviram de inspiração exemplo de sucesso da luta pela independência. Os Estados Unidos, aqui na América, foi o primeiro a se tornar independente de todos, e aí vai estimular os demais a lutarem pela sua dependência, uma vez que quando os governantes não atendem de fato os interesses plenos da sociedade, eles incorrem aí de perder a governança. É isso que também o slide aqui termina passando, essa ideia. Então, no entanto, a independência seguida da Constituição não permitiu acesso à cidadania a todos os estadunidenses. Inicialmente, o grupo efetivamente beneficiado com a cidadania foi aquele que possuía certa renda, ou seja, que tinha terra e investimento, e que dirigiu o movimento da independência. Esse grupo, conhecido como o WASP, abreviatura de branco, anglo-saxão e protestante, era constituído de fazendeiros e comerciantes e passou a ter aí o controle político do país, ou seja, a questão social ficou prejudicada com a independência dos Estados Unidos. Já para os povos indígenas, a independência traria aí prejuízos, pois suas terras, localizadas em maior parte a oeste de Mississippi, passaram a ser atacadas pelos proprietários de terra e comerciantes de peles de origem europeia. Os africanos americanos ou os afro-americanos escravizados continuaram da mesma situação, a escravidão persistiria ainda por quase 90 anos. As mulheres, por sua vez, permaneceram excluídas do ponto do direito ao voto, só conquistando em 1920, após intensas lutas do movimento feminista. E é importante considerar o caráter revolucionário da expressão: todos os homens foram criados iguais, pois foi a defesa desse princípio que moveu os movimentos pela conquista da cidadania que ocorreram em solo estadunidenses daí em diante. Então você percebe que a conquista da independência dos Estados Unidos passa por um processo, não foi de imediato todas as conquistas que eles têm hoje. E aí nós temos aí a exclusão dos índios, dos negros, e das mulheres nos Estados Unidos no primeiro momento ainda após a independência. Para concluirmos esse capítulo, temos algumas questões que diz aí. Primeiro, o movimento filosófico denominado Iluminismo surgiu na Europa no século XVIII, baseando-se na crença absoluta da razão como forma única do homem alcançar a tão sonhada autonomia intelectual, o progresso material, o desenvolvimento das atividades morais, bem como o aprofundamento do conhecimento científico. Ademais, os pensadores iluministas compartilhavam as ideias de que a razão humana alcançaria o homem a sublime condição de dominador absoluto da natureza. Então, a partir aí das informações contidas no texto, é possível considerar que, letra A, os pensadores iluministas acreditavam no conhecimento religioso como forma de libertar o homem do pensamento mágico, mítico, ascendendo assim ao conhecimento científico? De maneira alguma. Letra B. Os pensadores iluministas depositavam total confiança na capacidade da razão como forma de contraposição ao conhecimento advindo
das concepções teocêntricas e do obscurantismo característico do senso comum? Essa é que está mais plausível de ser verdade. Vamos para a letra C. A confiança depositada pelos iluministas no papel absoluto dos desejos e das vontades humanas surgiu como um contraponto à ditadura imposta pela razão humana? De maneira alguma. Letra D. Como figura proeminente do iluminismo, o pensador francês Emmanuel Kant destacou-se como combatente do pensamento filosófico científico. E letra E. Os iluministas desacreditavam por completo no poder da razão para conduzir o homem à liberdade, pelo contrário. Então a letra correta é a letra B, que os pensadores iluministas depositavam total confiança na capacidade da razão como forma de contraposição ao misticismo, às superstições. Próxima questão diz assim: a declaração de independência das 13 colônias da América do Norte em 4 de julho de 1776, da qual Thomas Jefferson foi relator, consagrou em seu texto o princípio da letra A, direito de reação à tirania, inspirado em Locke, negação do contrato social dos termos expostos por Rousseau, separação da Igreja do Estado conforme o pensamento de Mobley, letra D, ilustração monárquica defendida por Diderot, e letra E, utilitarismo preconizado por Benjamin Mill e William James. Correta é a letra A, direito de reação à tirania, inspirado em Locke. Se nós concluímos este capítulo 7, retornaremos com uma outra videoaula já com o capítulo 8. Fiquem todos na paz, que Deus possa abençoá-los a todos.